Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, chegando aqui para mais um Café com o Lucas. Vocês já sabem, dependendo da hora que eu gravo, não tem um café aqui, porque no momento que eu tô gravando já é quase meio-dia esse vídeo. Me permiti dormir mais um pouco, ontem teve um jogo do Inter, saí tarde do Beira-Rio. Mas estamos aqui para responder as perguntas de vocês, que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Sempre coloco no final da semana a caixinha de perguntas, aliás, lá no meu Instagram, _ o Lucas Dias, já pode seguir por lá e respondo vocês aqui no YouTube, tá, gente? E lembrando, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, aquela coisa toda que vocês sabem bem, e bora responder as perguntas de vocês. Lembrando, né, esse vídeo aqui sai sempre quando o Inter não joga. Se o Inter joga no sábado, esse vídeo sai no domingo. Se o Inter joga no domingo, esse vídeo sai no sábado. Se o Inter jogar na segunda, por exemplo, a rodada que seria do final de semana, se o Inter jogar na segunda, eu decido se vou gravar no sábado ou no domingo, tá? Bom, começando com as perguntas aqui, o Mariano: prefere Grêmio ou Juventude na final? Essa é a pergunta que eu recebi, 4 perguntas dessas, tá? Se prefere Grêmio ou Juventude na final. Eu sempre vou defender que é melhor tu pegar o time que é mais frágil. O time mais frágil entre Grêmio e Juventude é o Juventude. Apesar de que o Juventude, nesse início de ano, está jogando mais do que o Grêmio. A Juventude do Maurício Barbieri é um time até bem organizado. Então, assim, o Juventude está jogando mais que o Grêmio. Tudo certo. Agora, o Juventude tem menos peças que podem fazer a diferença numa final do que o Grêmio. Então eu sempre vou preferir enfrentar o time que é mais fraco. Nesse caso é o Juventude. Os dois se enfrentam hoje, 18h30, lá em Caxias do Sul, para decidir quem vai pegar o Inter nas finais do Gauchão. Agora, eu sei que pelo conteúdo, para nós jornalistas, também seria muito bom 2 Grenais nesse sentido, né? Olhando pela ótica do jornalista Lucas Dias, 2 Grenais seriam muito bons. Pensando em conteúdo, no que serão as próximas 2 semanas, mas pensando em vencer, o Inter é mais time, tem uma diferença maior do Inter pro Juventude do que do Inter pro Grêmio, apesar de que o Inter hoje, eu defendo isso, é o melhor futebol do Rio Grande do Sul, tá? Então, no sentido mercadológico do conteúdo, 2 Grenais seriam maravilhosos para nós jornalistas. E o torcedor, acho que prefere muito mais ganhar uma final do Grêmio do que do Juventude. Agora, pensando na, entre aspas, facilidade, seria o Juventude, tá? É mais ou menos nessa linha que eu tô enxergando essa possível final pro Inter do Campeonato Gaúcho. O Marcelo Zig diz que... Não vou saber dizer teu sobrenome, desculpa, Marcelão. Borré e Alejandro juntos, o que achou? Cara, ontem deu bom. Claro, a gente tem que considerar que era um adversário um pouco mais fraco, que era o Ipiranga, tudo certo. Agora, a gente precisa considerar que o Inter jogando com o Borré de centroavante, mas não sendo o centroavantão fixo de área dentro desse esquema do Pesolano, tem dado certo nesse início de temporada, né? O estilo do Pesolano e a característica, esquema do Pesolano, ele tá melhor para o Borré do que era o esquema do Roger, do que era o esquema do Kudê, do Ramon. Então, eu também tô gostando do Borré como essa referência do Inter, mas dentro das características do time do Pesolano. Então, eu acho que é muito do que ele falou na coletiva. Não vai ser Borré e Alejandro juntos sempre, assim como não vai ser um ou outro sempre. Vai depender do jogo. Mas os minutos que eu vi de Borré e Alejandro juntos, eu gostei, tá? E, obviamente, uma defesa adversária vai se preocupar tendo 2 centroavantes do calibre de Borré e Alejandro. E isso é bom. Isso é bom pro Inter. A próxima aqui, o Schweitzer D'Alessandro. É o arroba dele no Insta. Lingard no Remo, como isso afeta o Inter? Cara, eu queria muito Lingard. E tu sabe que a gente falou, lá no AM Colorado tava eu, o Tiger Demoliner e o Colar, e o Tiger pegou uma lista de jogadores que ficavam livres no mercado, e ele falou do Jesse Lingard. E eu falei, na hora, fecho na hora. O Lingard... Gente, o Lingard é jogador de seleção inglesa, foi jogador de seleção inglesa, Manchester United, grandes times da carreira. Eu acho que seria uma contratação bem interessante e diferente. Claro, dependeria muito de quanto custa, eu sei que tudo isso também faria diferença. Agora, se tivesse condições de trazer, tendo condições de trazer o Lingard, tu traria? Traria. Eu acho que vale a aposta no Lingard por aquilo que ele jogou na Europa. Vale sim a aposta, na minha visão, né? Respeito quem discorda. O Luizinho 13PV. O Felipe Coutinho vai vir pro Inter? Não, gente. Não vai.
pouquíssima chance. Coutinho, para sair do Vasco, apontou questões psicológicas, né? Acho que primeiro ele vai dar uma parada aí na carreira e não sei se jogando ele vai ficar no Brasil, porque se no primeiro momento de pressão em que eu tava acompanhando, eu acompanho a maioria dos clubes grandes também do Brasil, dou uma olhada na imprensa local e tal, foi o primeiro momento de maior pressão da torcida do Vasco e da imprensa carioca em cima do Coutinho, e nem foi assim num grau tão absurdo. Se dessa forma o Coutinho já sentiu e pediu uma rescisão para um clube que ele ama, vocês acham que ele vai ficar no Brasil? Acharia loucura ele ficar no Brasil. Se ele se sentiu afetado por tão pouco, em outros clubes do Brasil ele também vai ter essa pressão, talvez até maior do que a do Vasco. Então, não vejo nem o Coutinho ficando no Brasil, tá? Acho que ele tá com idade ainda boa para jogar, acho que talvez ele vá para uma Major League Soccer da vida, outro mercado endinheirado aí, mas no Inter pode esquecer. Acho que é obrigação perguntar, tá? De dirigente, porque o Coutinho, a bola que ele tem, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que ele tem bola. O Lucas Melo, underline foto. Pô, ele tirou as fotos da Copa Seg, agora que eu lembrei. Lucas Melo, um abraço. Tu acredita que o Pesolano tá no caminho certo? Podemos ter boas esperanças? Cara, pelo que tá mostrando agora, sim. E eu nunca vou tentar tirar isso do torcedor, tá? Eu não sou aquele cara chato, mas é só o gauchão. Eu acho que esse tipo de apontamento ele é justo e válido, mas pra tu fazer esse apontamento, quando tu tá vendo que ainda tem muitas coisas a serem melhoradas. Cara, o Pesolano tá demonstrando. Aí tu vai me dizer, mas é só o gauchão. Tá, mas ele tem que fazer isso no gauchão. Ele tem que dar ritmo para quem tem que ganhar ritmo, ele tem que testar a garotada, ele tem que testar quem não comprovou no passado para ver se vai ter algum jogador que pode ser útil. Olha só o Ronaldo, cara. A gente falou ontem na transmissão, o Ronaldo não fez nenhum jogo ruim até agora nesse início de ano. Todos os jogos do Ronaldo, todos, até os 2 que o Inter perdeu, do Brasileirão, o do Brasileirão contra o Palmeiras, principalmente, não do Atlético Paranaense, mas e o outro jogo contra o Ipiranga lá em Erechim da primeira fase, que o Inter foi com reservas lá no Colosso da Lagoa, o Ronaldo jogou bem também. O Ronaldo jogou bem todos os jogos do Inter no ano. E eu acho que é para isso que serve também o gauchão, para tu testar, para ver quem vai te ser útil e quem não vai te ser útil, para tu ver os meninos, para tu dar ritmo pros titulares. Então o Inter tá fazendo tudo certinho, tá? Então eu não caio muito nesse argumento, é só o gauchão. Sim, é só o gauchão e o Inter tá passando o carro no gauchão, porque é isso que o Inter e o Grêmio tem que fazer no gauchão, passar o carro e aí entre eles se degladiar. Pra mim tá tudo certo, tá? Tudo certo, agora tem que vencer a primeira no Brasileirão, tomara que seja a quarta contra o Remo lá em Belém do Pará, mas eu acho que o Inter tem um caminho com o Pesolano. Vocês sabem, né, eu defendi no AM Colorado, antes mesmo do nome do Pesolano ser especulado no Inter e do Inter fechar com ele, eu defendi que ele era um bom nome pro Inter. Ele é o estilo de técnico que eu gosto para esse momento que o Inter vive. O técnico que consegue fazer muito com pouco. Recurso escasso, não tem um grande elenco, mas consegue desempenhar trabalho. E ele fez isso também lá no Cruzeiro. O João PPT10. Quem tu acha que vai ser o campeão dos estaduais, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Champions e Copa? Meu Deus, calma, João PPT. Vamos lá. Estaduais, não vou citar os principais, tá? Gauchão acho que vai dar Inter. Carioca, no fim das contas, acho que vai dar Flamengo. Paulista, acho que vai dar Palmeiras no Paulistão. Faltou algum? Mineiro, acho que vai dar Galo no Mineiro. Vai dar Galo no Mineiro. Faltou algum? Acho que não. Brasileirão acho que vai dar Mengão. Vai dar Flamengo. Acho que o Flamengo vai ganhar o Brasileiro. A Libertadores, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Acho que os dois vão agora inverter os títulos do ano passado. Aliás, o Flamengo ganhou os dois ano passado, né? Ganhou o Brasileirão e Libertadores. Esse ano acho que o Palmeiras ganha um deles. Provavelmente, vou colocar assim, ó, Palmeiras e Flamengo para ganhar Brasileirão e Libertadores. Um vai ganhar um e o outro vai ganhar o outro, tá? Para mim vai ser isso. Copa do Brasil. Pô, esse é o campeonato pro Inter brigar, gente. Esse é o campeonato. Não vou dar um time aqui pra Copa do Brasil, mas é o campeonato pro Inter ganhar. Champions. Cara, Champions eu acho que... Será que o Arsenal vai surpreender todo mundo? O Arsenal tá jogando muita bola lá na Premier League, né? É líder, eu acho, ainda, o Arsenal. Mas eu acho que um bom nome para brigar por essa Champions. E a Copa do Mundo, aliás, teremos novidades aqui nesse canalzinho sobre Copa do Mundo e no meu Instagram, nos meus perfis pessoais também. Não percam por esperar. Copa do Mundo, cara.
Vou confiar no Brasil e o Hexa. Por mais que eu não ache que é o favorito, eu vou confiar no nosso Brasilzão. Quem mais mandou aqui? O Iago Lima tinha perguntado também de Grêmio e Juventude. O Simon San, qual a possibilidade de Abner e Lucas Fasson ou Juan Jesus? Fala pra eles, LD. Cara, acho que nenhum desses tem chance. O Juan Jesus pela questão que ele não quer sair da Itália, a família também não. O Abner eu acho que é uma negociação bem difícil com o Juventude. Se fosse pro Abner estar aqui, acho que o Inter já teria buscado esse nome, porque esse nome já tá na mesa do Inter há bastante tempo. E o Lucas Fasson, acho que o Lokomotiv não vai liberar, tá? Eu acho que a gente não vai por essa linha de zagueiro, tá? Eu acho que vai ser um nome que a gente não tá falando. E no vídeo da noite, inclusive, eu tenho algumas informações para trazer sobre isso. O MKZin00, com underline na frente. LD, inadmissível que o Warriors não monte um time decente pro Curry ser campeão de novo. Tô totalmente de acordo, MKZin. Tô contigo. E não abro. Concordo plenamente. Eu também acho inadmissível. E tô bem incomodado. Ramon Dias. Por que no AM Colorado alguns integrantes necessitam punhetear o microfone? A gente fica... É mania. Mania de rádio. Quem é do rádio tem mania de segurar o microfone. Vê o microfone na frente paradinho, vai ficar segurando o microfone. Acontece. O Paulo Underline Ubirajara perguntou do Felipe Coutinho também. A gente já respondeu anteriormente. O Romeu Wenzel. Existe a possibilidade do Inter contratar novo goleiro? Não. O Inter vai com esse grupo de goleiros, a não ser que até o meio do ano alguém machuque ou alguém, vamos lá, acabe dando algum problema, ou o Antony, o Rocher recebam uma proposta e queiram sair, e aí seria pro meio do ano. Agora, o primeiro semestre vão ser os 3 goleiros. Rocher, Antony, Diego Esser e ainda tem o Cauã Jesus. O Bruno Schmidt, contador. Os guris de Passo Fundo querem saber aonde você foi almoçar quando foi pra Erechim. Cara, os guris contaram essa história no ar, o Colar e o Tiger. A gente tava indo pra Erechim pro jogo de ida da semifinal semana passada e a gente foi um dia antes do jogo, o jogo era domingo, a gente foi no sábado pra pegar a chegada do Inter lá no hotel. E aí a gente parou em Passo Fundo, a gente foi de manhã cedo, parou em Passo Fundo pra almoçar e a gente foi num restaurante que a gente pegou o restaurante faltava meia hora pra fechar, mas tava aberto, tava vazio, tava lá praticamente só a gente. E não foi show, não foi uma boa experiência. Não vou falar o nome porque eu também não lembro, mas se eu lembrasse eu não falaria o nome. Quem mais mandou aqui? Fui olhar o jogador que tu falou no AM Colorado, ele é craque. Deve estar falando da minha paixonite de momento, né? Yasser Asprilla, colombiano de 22 anos, estava no Girona, foi pro Galatasaray da Turquia. Sou muito fã do Yasser Asprilla, muito fã do Yasser Asprilla. Muito. Foi emprestado com obrigação de compra de 23 milhões de euros, pra vocês terem uma noção, tá? Pô, eu sou muito fã do Yasser. Quer ficar bem de saúde mental? Não procura no YouTube Yasser Asprilla Skills and Goals. Não pesquisa, tá? Tem que ser o Yasser Asprilla que tava no Girona, tá, gente? Colombiano, tava no Girona e foi pro Galatasaray. Não pesquisem, não olhem, porque eu fiquei mal e estou mal por algumas semanas. Qual time para ganharmos o Hexa em julho? Cara, pra mim, a seleção hoje, tá? A seleção hoje, ela é Alisson no gol, Wesley na lateral direita, tá voando lá na Roma, o lateral que era do Flamengo, mas tem o Wanderson ainda, né, ex-Grêmio que tá no Mônaco, acho que é um bom nome ali pra brigar, mas acho que vai acabar sendo o Wesley o titular. Na minha visão, né? A minha seleção que eu, o Lucas Dias, montaria se fosse Carlo Ancelotti. Seria Alisson no gol, Wesley na lateral direita, Militão e Marquinhos, mas eu entendo quem prefira o Gabriel Magalhães do Arsenal, acho que é uma opção, tá? Pode ser Marquinhos ou Gabriel Magalhães, joga a camisa pra cima, quem pegar, pegou. Na lateral esquerda eu iria de Douglas Santos, tá? Não iria de Alexandro, mas levaria o Alexandro pra Copa. Pra mim, o meio, tem muitos nomes de qualidade, mas pra mim o meio é Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrigo ou Paquetá, tá? E aí, o trio de frente, Estevão, Vini Júnior e Endrick. Eu levaria o Endrick sim pra Copa, tá? E aí tem o Rafinha ainda, daí pode ser o Rafinha. Eu acho que daí o Rafinha entra ali em qualquer lugar. Por exemplo, o Rafinha pode jogar de falso 9 na do Endrick, dependendo do jogo. Rafinha pode jogar pela direita, Rafinha pode jogar pela esquerda. Tudo isso é mudável, tá? Mas esse seria o meu time base da seleção. Seria meu time base. Alisson, Wesley, Militão, Marquinhos ou Magalhães e o Douglas Santos.
Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrigo ou Paquetá, Estevão ou Rafinha, Vini Júnior e Endrick. Seria o meu time da seleção para tentar ganhar o Hexa, e vão ter vários outros nomes que podem entrar nos jogos ou começar um dos jogos. Vamos lá, né? Copa do Mundo é tiro curto, 7 jogos, mas seria como eu montaria a minha seleção brasileira ideal para a Copa do Mundo, tá? O João PPT10 ainda ele já tinha mandado uma outra pergunta, né, que eu li aqui. Quais teus palpites pro Inter no ano? Eu acho que o Inter tem tudo para ganhar o Gauchão. Brasileiro, eu botei no debate raiz, quando a gente escolheu, acho que eu botei o Inter em sétimo. Sétimo ou oitavo, que hoje sétimo e oitavo, pelo andar da carruagem, como os brasileiros que têm ido para... os brasileiros que têm vencido a Copa do Brasil geralmente estão entre os 6, então abre já o G7, e geralmente o brasileiro que está lá em cima também nas cabeças do brasileiro ganha a Libertadores, abre mais uma vaga, G8. Então acho que sétimo, oitavo, isso a tendência é que dê uma vaga para a Libertadores da América. Então seria interessante também, tá? Gente, não esquece, deixa o teu like aqui nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Eu volto logo depois de Juventude e Grêmio com conteúdo aqui no canal para falar do adversário do Inter na final. Eu tenho algumas informações sobre zagueiros no Inter também para trazer. A gente vai falar sobre tudo isso hoje à noite aqui no canal, tá? Então deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. E se tu quiser participar aqui desse quadro do Café com Lucas, lá no Instagram, lá em Lucas Dias, eu boto a caixinha de perguntas, tu pode mandar a pergunta que tu quiser que a gente lê aqui, tá? Beijo e até de noite.